Olá, bem-vindos ao Evolução Digital para Negócios. Hoje a gente vai analisar mais a fundo uma ferramenta de IA que está gerando bastante conversa, o Perplexity AI. Ele se descreve como um mecanismo de respostas, o que já soa um pouco diferente, né? Não é exatamente como um chat GPT ou um Gemini. Exato. A ideia central do Perplexity é, entregar respostas bem precisas, atuais e, o que é bem legal, sempre citando as fontes de onde tirou a informação. Para fazer isso, ele mistura busca na web em tempo real com modelos de IA bem avançados, tipo o GPT-4 ou Claude 3.5, dependendo do plano que a pessoa usa. Então, ele se posiciona mais como um super assistente de pesquisa, sabe? Menos para tarefas puramente criativas e mais para achar informação confiável. Entendi. Então, nossa missão aqui é desmembrar como ele funciona, ver as configurações-chave e pensar para quem ele pode ser mais útil. Principalmente para quem precisa daquela informação rápida, mas que seja confiável, né? A gente se baseou em guias, análises de usuários, documentação oficial. Ok, então bora começar a desempacotar isso. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é aquela função Focus. Como ela funciona exatamente? O Focus é bem interessante. Ele permite, direcionar melhor a pesquisa. Em vez de jogar a busca na web inteira, dá para escolher, selecionar acadêmico para achar artigo científico, ou vídeo, se a busca é por tutorial, social para ver o que está rolando no Reddit, por exemplo. Tem até uma temática que usa o Wolfram Alpha para cálculos e problemas. Isso aumenta bastante a chance de achar o que realmente se procura. Faz sentido. Então, se a busca é por, dados de mercado, talvez toda a web funcione bem. Mas para um trabalho acadêmico, o foco acadêmico seria ideal. E você mencionou as fontes citadas como um diferencial. Como isso aparece na prática? Pois é, isso é fascinante. Cada pedacinho da resposta que o Perplexity monta vem com uns numerozinhos, né? Esses números são links diretos para as páginas de onde ele tirou aquela informação. Isso é ótimo para duas coisas. Primeiro, verificar se a informação está correta. E segundo, se a pessoa quiser se aprofundar, ela clica e vai direto para o artigo original, para o site, enfim. Dá uma transparência bem grande para o processo. Imagino. Mas a recomendação ainda deve ser clicar e dar uma olhada nessas fontes, né? Mesmo com a IA resumindo. Com certeza. É fundamental. A IA ajuda a filtrar, a compilar, mas a análise crítica da qualidade da fonte, da interpretação, isso ainda é humano. Especialmente para informação mais crítica ou se for basear uma decisão importante nisso. É um ponto de partida excelente, mas não substitui o nosso filtro. Entendi. Agora, uma parte que eu achei que fica realmente interessante é o recurso ATAT, de anexar arquivos. A ideia é de subir um PDF, um arquivo de texto, até código, e poder conversar com a IA sobre aquele conteúdo. Parece muito potente. É sim, muito útil. Na versão gratuita, as fontes mencionam um limite tipo 10 arquivos por dia e cada um com até 25 megabytes. Dá para analisar um relatório, pedir ajuda para entender um trecho de código. E a privacidade disso, como fica? A gente sobe um arquivo nosso lá. É uma preocupação super válida. Pelo que a documentação e as análises indicam, esses arquivos são tratados como privados por padrão, sabe? O conteúdo é usado só para gerar a resposta naquela conversa específica. Depois de um tempo, eles são deletados. Deletados mesmo? Sim. As fontes variam um pouco no prazo exato, mencionam 7 dias, outras 30 dias. Mas a ideia é que não ficam lá para sempre. E tem também uma opção nas configurações para pedir que esses dados dos uploads não sejam usados para treinar os modelos gerais de IA deles. Isso é bom. Dá uma tranquilidade a mais. Falando em organizar as coisas, tem as collections, né? E os spaces. Como eles ajudam? Isso. São basicamente formas de organizar as conversas. Os threads dá para agrupar por assunto, por projeto, por cliente. Mantém tudo mais arrumado. Tipo pastas, né? Exato. E o legal é que dá para colocar instruções personalizadas para cada coleção ou espaço. Por exemplo, se tem uma coleção para planejar uma viagem para o Japão, dá para instruir a IA, haja como um agente de viagens local, foque em dicas de transporte e comida barata. Aí as respostas já vêm mais direcionadas para isso. Que interessante. E essa personalização também vale para o profile, o perfil geral, que aí se aplica a tudo. Isso mesmo. Enquanto as coleções têm instruções específicas por tema, o perfil guarda as instruções gerais.
Ali se define, por exemplo, o tom de voz preferido, mais formal, mais casual, o formato das respostas em lista, em parágrafos, ou até dar um contexto sobre a profissão. Se alguém trabalha com gestão de tráfego pago, por exemplo, pode colocar isso no perfil, talvez até jargões da área, para a IA entender melhor o contexto e dar respostas mais relevantes sempre. Faz todo sentido. E aproveitando, falando em recursos, quais as grandes diferenças que a gente vê entre a versão gratuita e a Pro? Bom, a versão Pro, como esperado, destrava bastante coisa. Aquele Pro Search, que é uma busca mais profunda que faz perguntas para refinar, no gratuito tem um limite, acho que 5 usos a cada 4 horas. Na Pro, esse limite sobe para centenas de usos. É uma diferença grande para quem usa muito. Imagino. E além disso? Além disso, a Pro dá acesso a mais modelos de IA, e geralmente aos mais avançados, como o Claude 3.5 Sonnet, o GPT-4o, o Sonar deles com janela maior de contexto. Ah, então dá para escolher qual modelo usar? Sim, na Pro tem essa flexibilidade. E isso é bom porque cada modelo tem seus pontos fortes, né? Um pode ser melhor para analisar dados, outro para resumir texto, outro talvez para algo mais criativo. A Pro também tira o limite de uploads de arquivos e adiciona a capacidade de gerar imagens usando modelos tipo o DALL-E. Legal. Então, resumindo essa conversa toda, o que a gente pode dizer que são os pontos fortes e os pontos fracos do Perplexity? Olha, os pontos fortes são bem claros, eu acho. Primeiro, a informação atualizada por causa da busca na web em tempo real. Segundo, as citações, que dão transparência e facilitam verificar. Terceiro, ele é muito bom em resumir informação de várias fontes diferentes. E quarto, é eficiente para pesquisas mais complexas, que exigiriam abrir várias abas no navegador. E os pontos fracos? O que a gente precisa ter em mente? Bom, ele talvez não seja a ferramenta mais forte para tarefas puramente criativas, comparado com outros LLMs mais focados nisso. Os limites da versão gratuita podem ser um fator para quem precisa usar intensivamente. E claro, a necessidade constante de checar as fontes. A IA é ótima, mas não é infalível. Pode errar ou pegar uma fonte não tão boa. Essa checagem parece ser o mantra aqui. Então, parece que o Perplexity se encaixa muito bem nesse papel de um assistente de pesquisa turbinado. Ideal para quem precisa de respostas rápidas, bem fundamentadas e principalmente com aquele caminho claro para poder verificar de onde veio a informação. É uma ajuda e tanto para lidar com o excesso de informação hoje em dia. Sem dúvida. E é interessante pensar como ferramentas assim, tipo o Perplexity, estão mudando a forma como a gente interage com o conhecimento, né? Por um lado, democratiza o acesso, torna mais fácil encontrar respostas. Mas, por outro lado, exige mais da nossa capacidade crítica. Saber fazer a pergunta certa, saber interpretar o que a IA respondeu e, principalmente, ter o hábito de validar as fontes. Isso se torna ainda mais essencial. Com certeza. E fica até uma reflexão final, né? Será que ter as respostas tão diretas, tão à mão, já com as referências, pode de alguma forma mudar a nossa própria curiosidade? Mudar como a gente aprende, como a gente descobre as coisas por conta própria? É algo pra gente pensar. Pois é uma mudança grande na forma de buscar e consumir informação. Bom, muito obrigada pela análise, foi ótimo destrinchar o Perplexity AI. Eu que agradeço, é sempre bom discutir essas novas tecnologias. E para quem nos ouve, não deixem de conferir nossos links na descrição do vídeo para mais conteúdos e recursos sobre transformação digital. Visitem nossos links na descrição e muito obrigada pela audiência aqui no Evolução Digital para Negócios. Até a próxima!